Entre nós dois não haverá ruim. A vida põe, eu deixo que me tome. Pois sei, ninguém sente nada sozinho. Não deixe que nada atinja o que vem antes do amor. Um sinal, um jeito, uma pista pra ser feliz onde for. Deixa fluir, deixe que tome conta da gente. Deixa fluir que no final, você sabe, a gente se entende. Deixa fluir, deixe que tome conta da gente. Deixa fluir que no final, você sabe, a gente se entende. Deixa fluir, não precisa de nome. Entre nós dois não haverá ruim. A vida põe, eu deixo que me tome. Deixo que me tome. Pois sei, ninguém sente nada sozinho. Não deixe que nada atinja o que vem antes do amor. Um sinal, um jeito, uma pista pra ser feliz onde for. Deixa fluir, deixe que tome conta da gente. Deixa fluir que no final, você sabe, a gente se entende. Deixa fluir, deixe que tome conta da gente. Deixa fluir que no final, você sabe, a gente se entende. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixe que tome conta da gente. Deixa fluir que no final, você sabe, a gente se entende. Hot girls, where I'm from, we don't look like models. 10 lines, big curves, and the energy glows. You'll be falling in love with the girl from Rio. Let me tell you about a different Rio. The one I'm from, but not the one that you know. The one you meet when you don't have no halo. Baby, it's my love affair, it's my love affair, yeah. Just found out I have another brother. Same daddy, but a different mother. There's just something that I always wanted. Baby, it's a love affair, it's a love affair, yeah. Oh, oh, I got it, I got it, I got it, I got it, it runs in my blood, oh. I love it, I love it, I love it, I love it, you already know, oh. I did my best and I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, I know, oh. It's my love affair, yeah. Hot girls, where I'm from, we don't look like models. 10 lines, big curves, and the energy glows. You be falling in love with the girl from Rio. Hot girls, where I'm from, we don't look like models. 10 lines, big curves, and the energy glows. You be falling in love with the girl from Rio. All night you goes out forever. Baby's happy.
in my bed, I hear the clock ticking and think of you caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashback, warm night, almost left behind. Suitcases of memories. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. After my picture faded, darkness has turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their loose to keep it tight.
this way. Head spinning like a hurricane, but we gon' go back out and do it again. Tequila nights, melted ice, down to Mexico, paradise. Name a price, anything you wanna choose. We don't really have nothing to lose. Crashing, another night at the Oasis. Got my body feeling weightless. I pull myself off the pavement. Crashing, it's all part of misbehaving. Out here acting like we're famous. I heard last stop was the greatest. It was the greatest, greatest. It was the greatest, greatest. It's all the moments that we can't resist, and every second leading up to this. Whole world in a state of pleasure. If you ask me, it was what the best night. Tequila nights, roll the dice, down to Monaco, paradise. Name a price, anything you wanna choose. We don't really have nothing to lose. Crashing, another night at the Oasis. Got my body feeling weightless. I pull myself off the pavement. Crashing, it's all part of misbehaving. Out here acting like we're famous. I heard last stop was the greatest. Crashing, it's all a part of misbehaving. Out here acting like we're famous. I heard last stop was the greatest. Trajeto maçante, passo de elefante. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Don't blink, just think and link. Don't blink, just think and link. Ninguém pisca, sem mesmice, sem inércia. Ninguém pisca, nas rotas da sua cidade. Ninguém pisca. Eletromedia Urban Connections. Olá pessoal, bom dia. Muito legal receber vocês nessa manhã aqui na nossa casa. Estamos falando do Estúdio Eletromídia. Junto comigo aqui está o Guerreiro. Fala aí, Guerreiro. Bom dia, Edu. Bom dia a todos. Legal. Sejam super bem-vindos à segunda edição do Tomorrow Eletromídia, um evento para vocês, nossos clientes e parceiros, se inspirarem, construírem o amanhã aqui junto com a gente. E o Tomorrow de hoje é uma edição especial, criada em parceria com o super time do CAS, Knowledge Exchange Session. Basicamente é uma plataforma reconhecida por trazer o melhor conteúdo sobre inovação para as empresas. Esses caras estão super conectados com o que está rolando de mais moderno pelo mundo. Sou super fã deles. Enquanto a gente não consegue viajar e acompanhar em loco, a gente teve a ideia de organizar esse evento por aqui, né, Macu? É isso mesmo, Edu. Bom dia a todos. Bom dia, Carla. Bom dia, Guerreiro. Bom dia, Edu. Prazer enorme estar aqui com vocês. Essa ótima parceria que a gente tem aqui do CAS com a Eletromídia. Prazer mesmo. Bom, para quem não sabe, a gente tem ajudado aqui no CAS as empresas e os executivos, vocês, a entenderem os sinais do futuro hoje, aqui no presente. Toda essa velocidade de mudanças, de transformações que todos nós temos passado. E é um pouco isso o que a gente vai fazer aqui no dia de hoje. Bom, é isso. Eu queria, então, também dar o meu bom dia aqui para todos e todas. Queria falar para todos ficarem tranquilos, a gente está seguros aqui, fizemos todos os procedimentos, protocolo de segurança, inclusive fomos testados, nós estamos aqui no palco hoje de manhã, tá?
Queria dizer que, como o Macu falou, a gente está vivendo esse tempo acelerado, a gente vai falar muito sobre isso hoje, vai ouvir e vai falar. Ao mesmo tempo, vocês que se deram esse momento, se deram essa pausa para dedicar para aprender algo novo hoje, vamos aproveitar esse momento, vamos focar aqui nesse evento, porque vai valer muito a pena o conteúdo todo que a gente trouxe para vocês. Então, obrigada, Eletromídia. Eu devolvo aqui a palavra para o Edu e para o Guerreiro. Muito obrigado, Carla. Vamos lá. Aqui na Eletromídia, um dos nossos objetivos é trazer a força e o impacto do Out of Home, que é esse mercado que a gente pertence, que basicamente conversa com as pessoas ao longo da jornada, para transformar as cidades e melhorar a vida das pessoas. A gente dialoga com milhões de pessoas que convivem com a gente todos os dias. E com o crescimento, constante crescimento da empresa, que vocês vêm acompanhando, e principalmente após o IPO, que nos deu ainda mais velocidade para concretizar nossos sonhos, a gente quer ser uma empresa ainda mais aberta a criar oportunidades e com incrível capacidade de execução. A nossa vibração, a gente costuma dizer aqui nos corredores, está em criar pontes entre pessoas e as marcas, com o que há de mais moderno e tecnológico para, no fim, deixar a vida mais fluida, autêntica e as conexões ainda mais reais. É por aí, né, Guerreiro? É isso aí, Edu. Bom dia a todos, bom dia, Carla, bom dia, Macu, bom dia, é um prazer estar aqui. Cara, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Projetos super bacanas que a gente está entregando e outros que ainda estão por vir. Tudo para mostrar que é possível construir novos caminhos para a nossa indústria. O desafio de hoje, turma, das marcas, é se conectar com seus consumidores de uma forma mais próxima, verdadeira e no timing certo. Nós estamos falando de engajamento. É mais do que simplesmente contar uma história ou trazer um novo produto para o mercado. É sobre perceber que o mundo mudou. E a gente está aqui, convive na jornada do consumidor, que está nas ruas, nos transportes, nos shoppings, nos aeroportos ou nos nossos edifícios. É fácil perceber como a dinâmica está se modificando. Ganhar a atenção das pessoas é cada vez mais desafiador. E ainda mais se não tiver uma troca com elas, seja levando um conteúdo, uma experiência diferente ou uma prestação de serviço, que a gente sabe que facilita o dia a dia. Nós investimos muito na digitalização dos nossos ativos, que permite que a gente entregue o que faz sentido para aquele momento da pessoa e de forma mais interessante. Essa troca é legítima. Por exemplo, nós estamos levando agora para Brasília novas estações de bike compartilhadas. Turma, isso é mobilidade urbana. Quando nós instalamos Wi-Fi no aeroporto do Galeão, no metrô do Rio de Janeiro, ou até mesmo na linha amarela, aqui em São Paulo, nós estamos falando sobre conectividade, acesso, informação. A estação Botafogo, por exemplo, no Rio de Janeiro, passou a se chamar Botafogo Coca-Cola. É o primeiro name right feito no Brasil, gerando experiência, serviço, conectividade, tudo isso junto dentro do mesmo local. Todas essas novas formas de transformar os caminhos e a jornada das pessoas. A partir de julho, a boa novidade é que nós estamos chegando no aeroporto de Congonhas, o principal aeroporto executivo da América Latina. Nós seremos responsáveis por todo o projeto de sistema de voos, com os espaços informativos na área de embarque, desembarque, check-in, turma, serviço, informação, prestação de serviço. O projeto mais recente de todos e que nos enche de orgulho é a nova estação sustentável da CPTM aqui em São Paulo. A inauguração dessa estação, que aconteceu agora, há 2, 3 semanas atrás, em parceria com o Banco Santander, é o pontapé inicial para o nosso projeto Trilhos Verdes. Nós vamos transformar as principais estações às margens do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo. Projeto esse que lançamos aqui no Tomorrow, no final de 2020, e agora já é real. A transformação está acontecendo. Esse é um projeto que provou que dá para fazer diferente. E não é um impacto só para o meio ambiente, mas também para os nossos usuários. E a gente ainda tem fôlego para muito mais. Mais uma vez, a gente entendendo que a comunicação é uma troca. Isso é um pouco
sobre o nosso propósito, de transformar as cidades. Bastante coisa, né, Carla? Puxa vida, muita coisa. Muita coisa que vocês estão fazendo, muita coisa interessante para transformar nossas cidades. Mas a gente vai ouvir muito mais aqui hoje ainda. Vamos falar sobre futuros. Antes de começar sobre essa parte de conteúdo, eu e o Macu vamos dar aqui alguns recados iniciais para vocês. Acho que o primeiro recado é o recado sobre a tradução. Então, para quem quiser assistir a palestra da Érica traduzida, a gente tem um maravilhoso tradutor, intérprete aí. É só vocês clicarem no botão que deve estar aparecendo aqui em cima na plataforma. A gente tem alguns outros botõezinhos também, todos pensados aí para trazer mais interatividade para esse evento, já que a gente está nesse modo remoto. Então, a gente tem o chat para vocês poderem participar. A gente já deve estar com a Daphne a mil aí dando oi para vocês. Então, é legal quem puder dar um oi, falar que está aí, falar de que empresa é, bacana para a gente poder ter essa interação. A gente também tem o botão das perguntas e respostas, né? O nosso evento ele está dividido em duas partes. A gente vai ter uma palestra nos primeiros minutos e depois a gente vai ter uma sessão de perguntas. Então, queria realmente convidar vocês para trazerem perguntas. Essa parte costuma ser muito rica, é onde vocês conseguem conectar as dúvidas, os questionamentos dos negócios de vocês e trazer essas perguntas para a nossa convidada especial aqui do dia de hoje. A gente tem um terceiro botãozinho, que é o botãozinho da poll, então é chat, Q&A poll, que é na hora que a gente chamar uma enquete aqui com vocês, a gente vai pedir para vocês responderem na poll. E o nosso quarto botão, né, Macu, é o das ideas. Conta pra gente um pouco como é que vai funcionar essa parte. Conto sim, Carlota. Bom, mas antes de falar das ideas, vocês que estão aí no chat, eu queria que vocês mandassem um coraçãozinho ou mandassem algum elemento aí de algum emoji para a gente sentir a vibração aqui no palco de vocês. Então vai lá, chuva de corações para a gente, por favor. Bom, como a Carla falou, à medida que a palestra for acontecendo, a gente sempre que é muito interativo, gosta muito de contar com vocês, com a opinião de vocês, com o pensamento de vocês. Nesse chat, nessa aba Ideas, vai estar lá para você compartilhar os insights. Então, à medida que a Érica for falando, vocês vão tendo ideias e coloca a hashtag Time, Trust ou Truth. Olha aqui, essas hashtags, e você pode pôr. Isso ao final do evento, a gente vai trazer aqui para o palco e dividir com todo mundo o que vocês estão pensando e qual foi o aprendizado de vocês em relação a esse talk maravilhoso da Érica, tá bom? Para vocês terem uma ideia, uma hashtag que eu faria é Trust is Power, power é poder, né? Ou Time is melting, o tempo está derretendo, o tempo está voando. Então, alguma hashtag que traga a gente, que a gente possa trazer aqui para o evento. Perfeito. E vocês podem compartilhar essa hashtag em português e em inglês. Fiquem à vontade aí para usar o idioma que preferirem. Bom, a gente está aqui, o nome do evento é Tomorrow, e a gente está aqui para falar de futuros, né? Futuros possíveis, futuros desejáveis, os futuros que vocês mesmos querem construir. E é sobre isso que a gente vai ouvir aqui. Então, para isso, a gente trouxe uma futurista que conecta diferentes movimentos que estão acontecendo em áreas econômica, política, geopolítica, tecnologia, do meio ambiente. Ela conecta isso tudo. Ela é fundadora, consultora de uma empresa chamada Future Hunters. Então, é uma empresa que está sempre caçando tendências, e é ela que vai trazer um conteúdo maravilhoso para nós aqui hoje. Então, eu chamo aqui a Érica Orange. Good morning, everybody. Bom dia, pessoal. Muitíssimo obrigada por me receberem aqui. Eu gostaria de estar aí com vocês pessoalmente, mas quem sabe em breve, né? Eu espero que seja bem breve mesmo. Sim, Érica. Então, em nome da Eletromidia e do CAS, eu gostaria de recebê-la conosco. Nós temos uma plateia fantástica esperando aprender bastante com você hoje. Então, você pode levar aqui a apresentação e nos guiar para o futuro. Muito bem, então antes de eu falar sobre o futuro, eu vou falar sobre muitos conceitos novos e muitas ideias novas nos próximos 45 minutos que teremos juntos. Então eu queria, em primeiro lugar, dar uma ideia de quem eu sou, além de ser uma futurista. Então, se vocês puderem ver aqui na tela, eu acho que todos podem ver aqui a minha tela ou não?
Yes, we're sharing it. Sim, já vamos compartilhar ela aqui. Muito bem. Então, olha, essa sou eu aqui, há muitos anos atrás, fazendo um salto de paraquedas aqui. É uma foto meio vergonhosa para mim, porque eu pareço um dinossauro caindo aqui com asas pelo céu. É uma velocidade muito grande aqui. E eu estava muito aterrorizada, estava com tanto medo, mas por outro lado, eu sabia que eu estava segura e eu ainda tinha essa rede de segurança de um para-choque, ou melhor, um paraquedas ali me segurando. Mesmo sabendo disso, eu ainda estava com muito medo. Uma das coisas que eu podia fazer ainda e que eu conseguia era controlar a minha direção. E isso me deu uma sensação de controle. E uma das coisas é que nem eu estava aqui nessa foto saltando de paraquedas, o futuro acontece da mesma maneira. Pode parecer que nós estamos aqui em queda livre nesse futuro. E uma das coisas que nós sabemos é que nós estamos nessa fase de mudança acelerada, porque o futuro hoje não está acontecendo só em duas direções. Eu falo bastante sobre tendências e contra-tendências, mas nós temos que ter conforto para operar num ambiente que seja parecido com esse. E isso pode ser assustador e desafiador. E em muitos casos é mesmo, porque uma das coisas que nós sabemos é que não é só uma questão de um único futuro. Nós teremos futuros múltiplos. E não será apenas sobre uma realidade, nós teremos múltiplas realidades. Então, é isso que nós temos que enfrentar. Nós temos que ter conforto em navegar nessa área. Nós temos que estar numa fase de adaptação constante. Temos que ser ágeis quando navegamos em todas essas trajetórias. E a coisa pode parecer meio esquizofrênica por natureza, mas é assim que será o nosso futuro. E uma das coisas que marcam esse futuro é a mudança. E a mudança, por si só, não é uma novidade hoje, porque em toda a história da humanidade nós passamos por mudanças, mas a novidade hoje é a velocidade da mudança. E essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Nós temos que entender essa taxa exponencial de mudança. Então, a velocidade de escape é um termo da física. Velocidade de escape é a força necessária para um objeto se impulsionar com velocidade suficiente para ultrapassar uma barreira. E uma das coisas que isso marca é o fato de que nós estamos muito investidos na nossa maneira de pensar. E quando nós estamos nessa velocidade de escape, nós não podemos preservar os nossos jeitos ultrapassados de fazer as coisas. Nós temos que nos adaptar rapidamente, em tempo real, porque o que nós sabemos vai virar um mundo novo. Então, os riscos estão mudando, o cenário está mudando e os desafios estão mudando. Mais do que qualquer outra coisa, nós também somos confrontados com oportunidades gigantescas. Então, quais são as coisas que nós precisamos começar a fazer? Nós temos uma compreensão contextualizada de como nós chegamos no primeiro lugar. E isso é importante ter, por causa desses eventos disruptivos que nós vimos. E eles não são suficientes para entender para onde essas tendências caminham. Nós temos que voltar os nossos relógios no tempo para saber como nós chegamos aqui e por quê. Então, eu queria voltar o relógio aqui um pouquinho, até o momento onde todos vocês se lembram que foi praticamente 2008. E o que aconteceu em 2008? A recessão global. Todos nós passamos por uma experiência profunda na nossa história. Mas isso foi uma recessão em termos microeconômicos. Nós passamos por essas recessões, nós temos movimentos da economia e quando nós retiramos essas camadas desses momentos e olhamos mais profundamente para o que realmente está acontecendo, nós podemos ver que o que aconteceu em 2008 era indicador de algo muito maior e era um indicador de uma transformação global fundamental. Quando eu falo sobre tempo, confiança e verdade como novas propostas de valor,
Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que isso não é um novo luxo. Nós não passamos por essa transformação fundamental por nada há 10 anos atrás. Quando olhamos para essa linha, nós passamos por transformações semelhantes no passado. Nós passamos de um sistema agrícola para um sistema industrial, depois um sistema pós-industrial, até a metade dos anos 90, quando nós tivemos a economia do conhecimento, e nós vimos essa mudança entre o período de 2005 e 2008. Mas se examinarmos o que acontece, nós estamos numa economia já há dezenas de milhares de anos. Tivemos 2005 e 2008 acontecendo num prazo muito rápido, em comparação com as outras décadas. Nós estamos vivendo uma fase em que o tempo é mais truncado. E quando nós olhamos para os fatores que definem essa nova economia, e nós estamos sendo impulsionados dentro dessa economia, nós sabemos que isso é marcado por algo que nós chamamos de fronteiras. Essas fronteiras estão sendo misturadas, nós temos que aprender com elas. Eu sei que essa coisa é meio contextual de se dizer, mas deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Nós estamos vendo a união de coisas que nós considerávamos muito ímpares. Nós vemos que o virtual e o real está se misturando. O tangível e o intangível também. O analógico e o digital também se misturam. Misturamos também o que é biológico com o que é tecnológico. E isso também traz perguntas sobre o que é real, o que é falso, o que é verdadeiro ou não. Então, quando nós juntamos todas essas coisas e olhamos para isso, nós podemos ver como isso se manifesta em um indivíduo, em um consumidor em especial. E nós sabemos que podemos ter uma persona no mundo real e uma outra vida e outra persona no mundo digital. E elas são completamente diferentes no mundo virtual. Então nós somos consumidores múltiplos em um só, vivendo realidades múltiplas diferentes. Esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. E tudo isso se resume a esse desfocamento do tempo e do espaço. Então, nós temos uma vantagem competitiva que será muito grande para qualquer entidade comercial. Eu queria pausar um pouquinho, porque eu acredito que para a gente conseguir acertar o futuro, nós temos que criar vocabulários novos. Então, um dos termos que eu queria apresentar para vocês é a compressão do tempo. Nós chamamos isso de templosão. A templosão, na verdade, é a implosão do maior evento, das maiores coisas em períodos mais curtos de tempo. Então nós vemos que o tempo está rapidamente sendo truncado. É como se ele tivesse em esteroides, turbinado. Então isso é algo que traz alta demanda e pouco suprimento. Então, vocês têm que me dizer na vida de vocês o que está em altíssima demanda e em pouquíssimo fornecimento. E muitos de vocês vão dizer tempo, porque o tempo nos ajuda a amplificar, manipular, controlar e alavancar as coisas de maneiras muito novas. Então o tempo é um novo luxo e ele também é uma nova proposta de valor. Então nós pensamos nesse efeito de templosão e nós vemos isso acontecer de várias maneiras. Uma das maneiras que os economistas usam para prever a vida útil das maiores empresas do mundo está restrito a 15 anos. E por que isso? Porque nós vemos a ascensão rápida de startups e muitas delas estão empregando muitas pessoas de maneira diferente. Então, eles usam menos recursos humanos porque eles têm uma estratégia de modernização. E nós também vemos ciclos constantes de reinteração
Então essa reiteração é feita com base nos dados de consumidores e depois voltam a projetos que eles têm que fazer. A Apple sempre faz isso, eles sempre lançam novas versões do iPhone em velocidade recorde. E isso tem impacto na organização interna de empresas. Nós vemos que estudo está truncado desde ciclos de pesquisa e desenvolvimento até ciclos estratégicos e ciclos financeiros. Então, nós temos que ganhar mais conforto com novas estratégias que capitalizam essa questão de espaço, porque as fronteiras de espaço e tempo estão começando a se mesclar. Embora eu não fale português, eu ouvi no começo que um dos palestrantes aqui, ou melhor, um dos apresentadores disse que nós temos que usar o hashtag time, porque o tempo está meio que derretendo, ele está se liquefazendo. Nós estamos num momento onde nós temos uma matriz industrializada que era dessa maneira. Nós chegávamos no escritório às 9 da manhã e saímos às 5 da tarde. E tudo isso está começando a mudar. Então, o nosso dia está começando a sair um pouco de foco. E nós não temos mais aquela linha do que é dia de semana ou final de semana. Então, nós temos que pensar em como nós recontextualizamos a noção de espaço. Nossa noção de fronteiras de tempo estão cada vez mais fracas. Quando nós falamos sobre comércio, os clientes agora compram a qualquer hora do dia e da noite, a qualquer dia do ano. E os varejistas mais inteligentes que entendem isso estão batalhando por ter acesso a esses clientes online. E é por isso que no último ano ou 2 anos nós vimos um pico correspondente nas vendas de comércio eletrônico. Nós também vemos isso no que diz respeito a espaço de escritórios, porque nós não chamamos mais de local de trabalho, mas espaço de trabalho, quando nós pensamos no ambiente onde nós trabalhamos, porque as fronteiras de casa e do escritório estão começando a se mesclar também, e isso está começando a mudar. E nós temos que repensar a noção de onde nós estamos trabalhando, como trabalhamos e como alavancamos esse espaço físico de trabalho. Uma das tendências que está acontecendo recentemente, nós vemos isso muito frequentemente hoje em dia, é o crescimento de uma força de trabalho hibridizada, onde as pessoas vão trabalhar num escritório físico e também em casa. Então, essa mudança para o trabalho de casa terá um impacto profundo na questão imobiliária para escritórios e também nos prestadores de serviço de transporte. Então, nós vemos essas fronteiras se mesclando. E uma das perguntas para a sua empresa, no que diz respeito à propaganda de negócio, como é que vocês atraem atenção de maneira nova, entendendo que nós vamos ir até o trabalho de uma maneira diferente, em momentos diferentes do dia, não só naquela maneira tradicional que eu mencionei anteriormente. Uma das outras maneiras como nós vemos a templosão em ação, e isso é crítico para vocês entenderem quem será o cliente no futuro, é essa questão da geração, dessa compressão geracional. E com o passar dos anos, os pesquisadores de mercado e o pessoal de demografia fez essa demarcação das gerações de uma maneira errada, porque nós estamos segmentados em coortes de 15 anos praticamente. E eles podem até fazer essa segmentação em grupos de 10 anos, mas num mundo de templosão, quando as coisas estão sendo comprimidas cada vez mais, esses espaços de avaliação são muito grandes e completamente inadequados para o tipo de trabalho que nós estamos fazendo, porque quando se pensa sobre a taxa exponencial de mudança tecnológica que está impulsionando tudo isso, nós estamos criando microgerações. Então não podemos mais usar as mesmas caixas para moldar isso. Nós temos que repensar como nós definimos essas gerações em grupos de 2 ou 3 anos, na verdade.
E isso se torna uma área meio confusa quando se fala sobre hipermicrosegmentação de consumidores, mas nós sabemos que os valores e atitudes estão mudando rapidamente e nós não estamos acertando se nós usarmos esses grupos etários bem amplos. Nós temos que mudar a natureza da segmentação tradicional e precisamos redefinir os nomes geracionais. Nós temos a geração X, geração Y, que nós chamamos de millennials, e achamos que nós estávamos bem inteligentes em chamar a geração Z de geração Z, mas isso não diz nada sobre quem é essa geração. É claro que eu disse para vocês que a gente gosta de criar termos, então nós chamamos essa geração de cíbridos, que eles são ciberhíbridos, na verdade. Eles são as pessoas que nasceram entre 96, ou melhor, a partir de 1996. Eles não são apenas sócios consumidores, eles são as pessoas que trabalham na sua empresa hoje e amanhã. Então, os híbridos já são praticamente 29% da população global, quase 2 bilhões de pessoas, e eles representam 20% da população brasileira. Então, voltando para esse termo, cíbridos ou ciberhíbridos, não é para invocar a noção de um ciborgue, que talvez essa seja a próxima geração, mas nós chamamos eles de híbridos porque eles são a primeira geração na história que realmente tem uma relação simbiótica com a tecnologia. Isso é muito importante. Essa relação simbiótica não é só que eles sejam nativos do universo digital, é o fato de que pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos desenvolvendo cérebros novos por causa do acesso à tecnologia desde a mais tenra idade. E eles têm conexões neurais diferentes dos seus predecessores. Nós não sabemos como é que isso vai se desenvolver no futuro, mas nós sabemos que isso é muito crítico, porque criar novos cérebros e colocá-los com sistemas antigos ou maneiras defasadas de comunicação ou sistemas estruturais de trabalho é como colocar um quadrado num encaixe redondo. Isso não funciona. Nós temos que reinventar tudo que nós fazemos para que nós possamos nos adaptar a esses novos cérebros com um novo processamento cognitivo. Então temos que voltar para a prancheta de design. E temos que abordar tudo que nós estamos fazendo, desde aprendizado, ao engajamento com o consumidor e até capturar a atenção deles. A atenção é fundamental para essa geração. Então vamos dar uma olhada em algumas características definitivas sobre esses híbridos. Eles são altamente colaborativos, são muito inclusivos e são muito empreendedores. Eles são prudentes financeiramente falando também. Eles aprenderam as lições dos seus antecessores, os millennials, que passaram por essa transformação econômica e eles são muito avessos a riscos. Esses híbridos têm muita cautela financeira e vão tomar decisões financeiras bem cautelosas. Então eles são mais pragmáticos no pensamento, eles são menos idealistas. E o que é interessante é que, no que diz respeito à interface com as marcas, eles querem que as marcas usem tecnologia sofisticada. Isso não é uma coisa que seria interessante ter, mas é obrigatória para eles. Eles querem saber como que os dados deles estão sendo usados e eles não querem ser rastreados. E uma das coisas que é crítica para essa geração é que eles operam numa base não só de transparência, mas também de honestidade e autenticidade. Então, ser autêntico na mensagem é importante. E você tem que dar o exemplo de acordo com o seu discurso. Então, nós estamos falando aqui sobre construir confiança. E eu vou falar sobre confiança mais para frente na apresentação, mas no que diz respeito à geração Z, a mensagem confiável e honesta é de extremamente importância para eles. E uma das coisas que nós sabemos que as empresas têm que pensar hoje em dia, no que diz respeito à captura de atenção, é que nós precisamos nos proteger do isolamento social
do tédio e também da gratificação instantânea. Essa é uma geração que sofre de altos níveis de ansiedade, depressão, solidão. Então, uma das perguntas importantes nessa indústria do out of home é como que a mídia out of home pode abordar essa questão? Como é que novos produtos e serviços podem ser criativos para poder abordar essas questões de isolamento social, solidão e tédio? E isso tem que se conectar diretamente ao cérebro da geração Z, porque você tem que capturar a atenção deles de maneiras novas. Outro aspecto dessa templosão de tempo e espaço é que nós vivemos num mundo de inteligência artificial e de automação. Então, a principal pergunta que nós temos que fazer no futuro não é quem está trabalhando, mas sim o que trabalhará em nosso favor no futuro. E essa é a proposta voltada em tempo, porque isso cria novas eficácias empresariais. Tudo está começando a se acelerar. Aqui nós temos algumas estatísticas do mercado global de inteligência artificial. Eu acho que essa é uma estimativa conservadora. 170 bilhões de dólares até 2025, e isso pode chegar a 200 bilhões. Graças a essa inteligência aumentada, o PIB global vai alcançar 15,7 trilhões em 2030. Isso são trilhões de dólares. E 85% das interações dos clientes serão gerenciadas sem um ser humano. Isso já no final deste ano. Uma das coisas mais profundas que eu vejo nisso é que muitas pessoas se preocupam com a tecnologia. Nós temos que nos afastar dessa questão da inteligência artificial, porque ela cria um cenário onde parece que são os seres humanos versus a tecnologia. E, na verdade, o futuro, nós temos os seres humanos e as máquinas trabalhando em conjunto. Então, como é que isso está aumentando a inteligência humana de maneiras novas? Nós sabemos que vamos trabalhar de uma maneira simbiótica e colaborativa com esse tipo de sistema. Isso vai impulsionar a eficácia. As coisas vão ser mais hipereficientes porque a tecnologia permitirá que nós possamos desenvolver tarefas mais precisamente, mais consistentemente e em uma maior escala. Isso nos permitirá agir em insights de dados externos e comportamento de usuário, e nós podemos atender as necessidades dos clientes. Isso transforma tudo, desde a criação de comerciais até a seleção de público-alvo e criação desses comerciais, e o pessoal da área criativa está testando ideias diferentes de comerciais e variações diferentes, testando isso várias vezes para que nós tenhamos uma iteração para otimização desses gastos. Então, tudo tem a ver com otimização da eficácia. Então, inteligência artificial é uma proposta de valor baseada em tempo. E o que isso propõe é ultrapassar esses displays estáticos, físicos. E isso ajuda a criar e entregar conteúdo que captura a atenção, que se engaja com o consumidor de maneiras completamente novas. E esses dados do consumidor são coletados nesses sensores para ajudar a melhorar essas marcas. E aí, esse tipo de marketing mais apropriado ou melhorado ajuda a melhorar a marca em si. Isso trará novas fronteiras no futuro. E nós vamos distrair a mente do que é mundano e engajando a mente para que ela possa viver coisas que jamais foram vivenciadas antes. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque eu falei bastante sobre tempo. Nós tivemos um pequeno problema com a internet e voltamos em alguns segundos. Oi, pessoal. Eu não sei se você quer ler as perguntas ou eu leio. Não, eu leio por aqui em português. Estou vendo aqui também.
tá escrito poll, que é enquete, né? Então já tem a pergunta ali, né? Que é essa pergunta que vocês estão vendo também, ouviram na tela da Érica, né? Que tamanho vocês acreditam que vai ter o mercado de out of home até 2022? Então a gente tem as opções ali. Vou aguardar um pouquinho mais gente responder. Já dei minha resposta aqui para a gente devolver para a Érica e contar. So, Érica, can you give us just... Érica, você pode dar então 1 minuto para a gente e eu já volto com esse tipo de resposta? Enquanto a gente aguarda aqui subir um pouco aqui esses números, eu queria relembrar que a gente tem o outro botão, que é o botão de ideas, para vocês colocarem as hashtags durante aí a palestra dela. A gente já teve ela falando bastante sobre a questão do tempo e logo mais ela vai entrar em Truth e Trust. Então, eu queria pedir que vocês continuem contribuindo aqui para a gente conseguir captar aí os aprendizados de todos. Então, deixa eu ver como é que a gente está aqui. Ok, I think Tá bom, eu acho que nós temos já pessoas suficientes votando aqui nas respostas. Eles acreditam que até 2022, Érica, o mercado terá um tamanho de mais ou menos 30 bilhões de dólares. Aê, muito bem! Excelente, pessoal! Vocês estão completamente certos. Vocês conhecem o mercado de vocês. Todos vocês são especialistas no que vocês fazem. Então, nós temos um mercado de 30 bilhões de dólares e o mercado está crescendo tão rapidamente e nós vemos que isso realmente reforça o que eu perguntei aqui. Eu quis perguntar isso, que com esse crescimento fantástico, nós vemos que tem coisas que nós precisamos repensar, porque são estratégias a longo prazo que têm que ser revistas, porque as coisas estão crescendo rapidamente. E nós não podemos ficar presos. E nós sabemos que, quando nós começamos essa apresentação, nós temos que pensar em uma coisa crítica. Nós temos que salvaguardar esse futuro. Como é que nós vamos salvaguardar o que nós fazemos, o que vocês fazem, para que vocês estejam numa posição de crescimento e que vocês possam capitalizar nessas oportunidades futuras? Então, vocês não precisam ficar nessa posição de estar amarrados a estratégias ultrapassadas conforme o futuro vai chegando. Então nós vamos examinar aqui algumas maneiras de podermos avaliar o que é feito e falar sobre o que são esses novos eventos tecnológicos. Uma das coisas que nós vimos é o crescimento dessa realidade mesclada, que é quando a gente mistura a realidade virtual e a realidade aumentada. E nós definimos realidade virtual como fazer com que o cérebro acredite que ele está em algum outro lugar fazendo outra coisa em tempo real. E é um pouco diferente da realidade aumentada, que basicamente é uma sobreposição do computador com o mundo real visto através do tablet ou do smartphone. E quando misturamos essa realidade mesclada, o mercado vai crescer até 1,3 trilhões até 2030. Então, com isso nós vamos ter 37 bilhões só em 2019. Temos oportunidades fantásticas nesse setor e isso permite o crescimento de algumas coisas. Uma delas é a capitalização em experiências imersivas de maneiras novas. Isso permite que os clientes tenham experiências com produtos antes de comprá-los, ajudando a converter esse dinheiro gasto na propaganda em compras reais. Isso dá para o cliente também uma sensação de presença, e presença é muito importante porque isso está ligado com o que eu falei sobre realidade virtual, porque isso faz com que o cérebro pense que ele está vivenciando outra experiência. Então, você pode ter a experiência de estar em outro lugar onde você não está. Então, nós fazemos essa realidade aumentada e fazemos isso com a realidade virtual através também de smartphones. E isso ajuda a facilitar essas conexões emocionais. E essas conexões emocionais serão muito fortes nos próximos anos,
porque isso fica ligado à psicologia da pessoa e tem um impacto gigantesco em quem nós somos. E usar dados em tempo real para poder entregar essas experiências poderosas, personalizadas e customizadas é muito importante. Então, nós vimos muitos exemplos aqui no Marketplace de como a realidade aumentada se mistura à mídia out of home. E um exemplo que eu achei muito legal é esse exemplo da Bonvive, na propaganda que eles fazem no cenário out of home. O que os usuários podem fazer aqui eles podem ativar uma campanha de anúncio usando um código QR, e a experiência é mostrar um gráfico com conteúdo imersivo, e os consumidores têm uma máquina de venda de produtos 3D para que eles possam interagir com essa máquina e escolher o seu sabor de seltzer de uma maneira que emprega a realidade aumentada. Então, é claro que com tantas tendências futuras, os designers estão olhando além do que é a realidade virtual. Nós estamos vendo o crescimento do que nós chamamos de XR, ou realidade estendida. E essa é a nova fase de iteração e experiência multissensorial. E se a gente pensar nisso como um diagrama de Venn, essa é a fusão do mundo real, da realidade virtual, das interações humanas geradas por tecnologia de computador e por dispositivos vestíveis, ou wearables. Então, essa é uma etapa além para fazer com que essa experiência 360 do ambiente externo seja imersiva e que aumente essa viagem focada no cliente de maneiras novas. O interessante com essa realidade estendida é que ela atrai os clientes para o mundo da marca, criando maior imersão e maior engajamento. Então, nós estamos falando aqui sobre a criação de conteúdo espacial, criando esse ambiente 3D num mundo 3D. E além da realidade estendida, nós vamos ver também a propaganda neurosensorial. Então, novas fronteiras na neurociência estão nos dizendo muitas informações sobre o cérebro e também sobre neuropesquisas, expandindo a nossa realidade. Nós estamos obtendo mais insight dos clientes no que diz respeito a essa área. E isso é algo que nós estudamos já no mínimo há 10 anos, porque em 2010 nós vimos o crescimento explosivo de tudo, desde neurofinança, neuropropaganda, neuromarketing, com empresas de produtos voltados aos clientes, voltando-se a ver como eles podem alavancar princípios da neurociência para entender o comportamento de compra e a decisão sobre compras. E agora a gente vê isso meio que turbinado. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso agora. Falar um pouco sobre onde estão as oportunidades para as marcas e como nós abordamos essa questão de neurosensores. A gente teve uma questãozinha. What would out of home? What would out Como que esse mercado out of home vai se comportar quando nós podemos incorporar energia, som, luz, música e cor dentro da experiência do consumidor? Então, essa integração da neurociência com o marketing multissensorial vai abordar tudo, desde consumismo ao design de entretenimento e até também questões de marketing e advertising. Nós falamos muito sobre tempo e tecnologia, e tudo isso tem a ver com a alavancagem da proposta de valor do tempo. Mas inerente a tudo isso, e é por isso que eu quis cobrir elas primeiro, nós temos o fato de que nós não podemos alavancar tudo isso de maneira apropriada e pensar nessas oportunidades inerentes, seja de realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial, sem mais uma vez passar por essas camadas e entender os efeitos que dois outros fatores críticos terão. Nós estamos falando aqui de verdade e de confiança. No que diz respeito à alavancagem de novas tecnologias, nós temos que fazer isso sobre a ótica dessas duas coisas, porque o tempo vai
reforçar tudo isso. E as pessoas me perguntam como será a nova economia depois de uma outra transformação. E eu sempre digo que isso tem a ver com alavancagem do tempo em novas maneiras, mas uma nova camada acima do tempo é que nós teremos um novo item, a confiança, que é o item máximo de luxo aqui. Então nós vamos incluir a questão da biométrica e da internet das coisas, permeando todas as coisas ao nosso redor. E muitas pessoas sentem que elas estão pegas meio que nessa correnteza digital. E isso nos deixa um vácuo de confiança. Muitas das perguntas que nós nos fazemos hoje em dia, enquanto consumidores, têm a ver com quem ou o que tem acesso aos nossos dados e como eles estão sendo usados, como esses dados estão sendo alavancados. Então nós vamos ter uma maré muito grande de questões de confiabilidade nesse processo. Muitas pessoas vão tomar ações específicas quando elas souberem que as pessoas estão sendo observadas através de algum sistema. Esses sistemas de propaganda em casa vão coletar dados sobre o nosso comportamento, como nós interagimos com a empresa e como que isso vai ser usado. Existem salvaguardas apropriadas para a tecnologia que nós usamos? Essas salvaguardas estão funcionando? Então nós temos que responder todas essas perguntas. E o essencial é que a confiança será uma das moedas mais valiosas no futuro. E os clientes vão pagar mais para ter interfaces humanas mais confiáveis. Nós sabemos que a tecnologia vai ser muito importante na parte administrativa e operacional, mas o julgamento humano será essencial para a gente formar essa confiança. E isso se estende às nossas marcas. Um dos principais desafios futuros será na entrega de mensagens nas quais as pessoas possam confiar. Então, nesse novo mundo, onde nós estamos sempre operando de uma maneira com maior integridade, as marcas serão responsabilizadas a um nível muito maior e por um padrão novo também maior. Então, nós temos que entender o que acontece com a verdade. E, às vezes é difícil entender o que acontece com a confiança e com a verdade, porque a verdade parece cada vez mais um item de luxo, porque nós estamos vivendo num mundo hoje onde a verdade e as ilusões da verdade são quase que indetectáveis entre si. Então, nós vemos um aumento da desinformação e má informação. E isso está crescendo no mundo inteiro, onde vocês estão, onde eu estou, onde todos estão. Essa é a realidade na qual nós vivemos. E essas versões concorrentes da realidade estão competindo constantemente, disputando qual vai ser o gancho para a nossa atenção momentânea. Então nós podemos ver que isso pode ser baseado em verdade, em falsidade ou em ilusão da verdade. E no fim das contas, isso não importa mais, porque enquanto consumidores nós estamos navegando nesse território bastante viscoso, por assim dizer. E isso tudo acontece nesse território, porque nós temos mais opinião e mais informação sendo despejada com polarização cada vez mais crescente. É difícil saber quem ou o que é verdade. Então nós estamos operando num mundo como se fosse um mundo de espelhos, que é o que essa foto mostra pra gente. Então a verdade por si só parece desorientadora e fica difícil para a gente distinguir o que é fato e o que é ficção, o que é realidade e o que é fantasia. E quando nós falamos sobre os princípios básicos de operação desse novo tipo de economia sendo algo ilimitado, sem fronteiras, isso reproduz o fato de que nós temos que nos questionar o que é verdadeiro e o que não é, e o que é verdade e o que é falso. É como se fosse um fliperama, onde nós estamos sempre batalhando contra nós mesmos e as nossas empresas para tentar distinguir
o que é a verdade. E isso é ajudado por um futuro onde as ferramentas tecnológicas podem manipular a percepção e falsificar a realidade. Então, como é que nós vamos saber se o que nós estamos vendo, lendo ou ouvindo, ou até o que nos dizem, é verdade? Existe uma nova moeda, mais uma nova moeda, porque nós pensamos em confiança e verdade, e nós temos uma outra moeda, que é a influência. Eu fiz uma apresentação para alguns clientes nossos, vocês são os primeiros a ouvir, na verdade, isso apresentado dessa forma. Há 2 semanas atrás, eu comecei a pensar comigo o seguinte: essas 3 forças são muito poderosas, mas tem uma nova moeda surgindo no horizonte. E não é tanto um item de luxo, mas sim uma moeda. E essa nova moeda é a influência. Os seres humanos gostam de influência. Nós vemos um tsunami, praticamente, de captura e manutenção de atenção dos clientes. E nós sabemos que essa atenção tem gerado valor financeiro. E tem um ditado antigo que diz que a atenção foi considerada como uma unidade monetária, mas o que está começando a mudar é a maneira na qual nós começamos a atribuir valor monetário e financeiro para as pessoas e mais especificamente para os clientes. Então, além desse nível de atenção, a influência do consumidor está sendo comprada, negociada e vendida da mesma maneira como é feito na Bolsa de Valores. Então eu chamo isso de Bolsa de Valores humanos. Então nós estamos condensando os traços humanos, as criações humanas e as personalidades em uma moeda. E na mídia social nós estamos colocando isso online, nós estamos tentando criar tudo isso. E isso expõe o que nós estamos dispostos a pagar por isso, o quanto nós queremos investir e o fato de que essas criações humanas são monetizadas. Isso nos mostra que nós estamos dispostos a gastar dinheiro com isso. Então, para cada cliente individual, nós temos que enxergá-los como uma empresa de um funcionário só. Nós temos que ver pessoas como funcionários ou como empresas de um funcionário só. E nós vemos que as empresas vão gastar e investir nessas ações, nessas empresas de um funcionário só. E essas questões individuais, as preferências de compra, os likes, os dislikes, as conexões sociais, tudo isso vai ser relevante. E o que acontece é que essas personalidades vão ser compartilhadas de uma maneira controlável e numa moeda que pode ser comercializada. Então, as pessoas estão virando ativos financeiros. Então, é uma maneira completamente diferente. Nós estamos mudando a narrativa, porque a influência costumava ser de cima para baixo. As marcas exerciam uma influência nos nossos poderes de compra e decisão. Mas agora, isso se inverteu, é de baixo para cima. E é inversamente proporcional, porque o poder está mudando de lugar. Então, como que nós investimos nessa bolsa de valores humana será uma das tendências mais duradouras na economia e terá uma tendência mais voltada ao cliente como um todo nos próximos anos. Então, o que importa hoje, quando nós pensamos sobre o que nós falamos e nessa mescla de tempo, confiança e verdade, nós pensamos em novas oportunidades para investimento no futuro. Então, esses 3 aspectos para salvaguardar e proteger esse futuro, o que importa mais é que os clientes vão exigir não só a verdade na comunicação, mas a confiança também. Então, essa verdade é muito importante. Quando nós falamos sobre essa necessidade cibernética, a transparência fala sobre honestidade. E quando nós falamos de transparência, nós falamos de honestidade corporativa. Toda empresa hoje em dia precisa falar de um lugar
de honestidade e integridade, e isso tem que ser incluído na cultura da empresa. Quando você repensa a sua cultura interna, você tem que pensar em toda essa abordagem corporativa de honestidade em 360 graus. Ou então você vai arriscar a reputação da sua empresa. Isso tem a ver com princípios de ESG, nós temos princípios de supply chain, da cadeia de suprimentos e também da comunicação da empresa. E essa é a única maneira de capturar a atenção dos clientes, da geração Z e também do dinheiro que eles vão gastar. Eu não sei se isso pode até ser traduzido para o português, mas nos Estados Unidos nós dizemos que, olha, o que é mais importante no frigir dos ovos é que os clientes colocam muito valor na honestidade, na integridade das empresas. Então, nós passamos por essa transformação profunda de maneira econômica, tecnológica ou sociocultural. E tudo isso está se juntando e todas as marcas têm que prestar atenção às coisas que eu vou dizer. A atenção humana, principalmente na época de inteligência artificial. As relações humano-humano, e nós temos que reforçar isso. Relações de confiança de ser humano com ser humano. Os seres humanos têm um julgamento nessas competências que é muito crítico para o futuro. Coisas como a equidade, transparência, empatia, tudo isso tem que estar dentro do que nós fazemos. E nós temos que falar sobre transparência e honestidade. E por que isso é crítico? Porque elas garantem algo muito crítico que eu já falei antes. É que nenhuma entidade hoje em dia tem o luxo de poder falhar na proteção desse futuro, porque isso tem a ver com todos os aspectos da sua empresa, de dentro para fora. E isso vai funcionar pelos próximos anos. Bom, a gente está quase encerrando a apresentação. E uma das coisas que eu sempre costumo avaliar é que muitas vezes nós focamos muito na inovação. E às vezes é como se a gente estivesse fazendo uma apresentação em público. Eu costumo perguntar para as pessoas o seguinte, quando eu estou nessa situação: quantos de vocês estão inovando? E muitas pessoas levantam a mão, eles falam: sim, é claro, eu estou inovando. Mas, se todos nós estamos inovando, por que as coisas ainda são feitas da mesma maneira que elas sempre foram feitas? E isso é porque a natureza humana extrapola a maneira como nós pensamos e imaginamos o futuro de uma maneira bastante conveniente, pensando de A para B, de B para C, nessa abordagem passo a passo. E a gente pensa que se a gente pular o B e for direto de A para C, a gente está inovando. E esse não é o caso, porque ainda nós estamos operando nessa noção do que nós sabemos ou do que nós achamos que sabemos. Na verdade, o futuro não será sobre a inovação. Nós podemos falar sobre inovação até a gente cansar aqui, mas o que o futuro exige, o que é necessário agora, mais do que nunca, mais uma vez, no momento onde a confiança, a verdade e o tempo são nossos valores e as nossas propostas mais valiosas, nós temos que pensar na redescoberta e reimaginação de valores. E eu chamo isso do imperativo da imaginação. Nós não nos concentramos muito na imaginação humana. Isso será uma comodidade mais rara nessa cadeia de valores humanos, porque nós somos sempre confrontados com uma nova realidade, um novo desafio, uma nova solução, um novo futuro. E todos nós vamos enfrentar essa necessidade de questionar o que nós fazemos, como nós fazemos e, por fim, como nós sobrevivemos, concorremos e prosperamos nesse futuro tão radical. Com isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu passo a palavra de volta a Carla, que vai abrir então o fórum aqui para perguntas e respostas. Sim, muito obrigada, Érica. Obrigada por compartilhar os seus insights. Obrigado por ter tantas ideias provocadoras. Nós temos perguntas que vieram na nossa sessão de Q&A. Então, eu vou começar com uma e eu queria apresentar um pouco de contexto aqui. Eu sei que você sabe
que muitas pessoas da nossa plateia são pessoas que trabalham com comunicação, com advertising, com marketing. E eu acho que a primeira pergunta tem a ver com como sobreviver nesse mundo. A pergunta vem de Jorge Ferreira, da Estratégica. Como você constrói o valor da marca e relevância nesse novo mundo? Então eu deixo uma pergunta bem desafiadora aqui para você. Sim, e essa é uma pergunta fantástica. Isso tem a ver com o que eu falei antes sobre alimentar essas conexões humanas e o que eu chamo de impacto psicológico. Nós estamos num ponto de inflexão hoje, e é um ponto de inflexão importante na história da humanidade. E isso tem a ver com não só os seres humanos, mas a humanidade que tem que voltar ao centro dessa equação. Eu acho que faz parte da natureza humana sermos assustados e empolgados com a velocidade da tecnologia. E eu sei que o futuro acontece com ou sem cada um de nós, então nós temos que embarcar nisso e entender o que o futuro nos diz. Mas nós precisamos também reavaliar nosso sentido de humanidade e de conexão. E eu acho que as marcas podem comunicar isso de uma maneira coerente e autêntica. É isso que vai ressoar bastante com os clientes, porque nós, obviamente, estamos num universo de alta tecnologia, com muitas telas de toque. Nós temos que dar valor às relações humanas. Uma queda aí da Érica, ela já deve estar voltando como das outras vezes. Então vamos aguardar um minutinho aí para ver se ela logo está de volta. Já estou pronta aqui para... Hi, you're back. Oh, did I pause? Did you get... Pausou aqui o vídeo? Você conseguiu pegar tudo que eu falei? Não, se você conseguir voltar aí 30 segundos no que você disse. Tá bom. Eu estava dizendo então que como nós vivemos nesse cenário de alta tecnologia, com muitas telas de toque, com muitos intermediários tecnológicos, nós coletivamente estamos buscando essas relações humanas. Isso vai além da questão da confiança que nós vemos. Isso tem a ver com a questão de quem nós somos enquanto seres humanos. E eu acho que nós desejamos muito essa conexão humana de maneiras novas. E num cenário de mundo real, onde as marcas possam comunicar isso e viver com relação a essas expectativas e corresponder a elas. E quanto mais eles conseguirem se agregar na mentalidade dos seres humanos, melhor. Mas isso vai direto ao coração humano. Obrigada, Érica. Então vamos falar um pouco sobre as gerações. Você falou bastante sobre os híbridos. Mas nós temos uma outra geração importante e os principais influenciadores hoje em dia são ou millennials ou da geração Z. Então a pergunta que nós temos da Carolina Jorge, da Alelo, é o que acontece quando nós temos pessoas que nasceram antes de 1996, mas têm as habilidades ou que tenham nascido em 1996 e daí para frente, com habilidades que pertencem praticamente aos millennials. Como que nós agimos quando isso coexiste? Olha, tem muita coisa para a gente abordar aqui. Eu mencionei essa questão das microgerações, porque internamente é muito comum a gente ouvir os executivos falarem sobre 6 gerações trabalhando juntas ao mesmo tempo. E nós temos capacitação e recapacitação para capitalizar essas novas competências nessa geração, mas o propósito de se falar de microgeração e microsegmentação é que nós pensamos em termos de baby boomers, geração X, Y, Z, e nós pensamos em 5 dúzias de gerações, cada uma delas com habilidades e competências diferentes. Uma das coisas que eu sou bastante otimista no que diz respeito aos híbridos é que nós não vemos isso com os millennials, mas os hybrids, eles buscam experiências diferentes. Isso significa que esses híbridos vão ter um conjunto de habilidades que são focadas no digital, e isso vai lançá-los nessa nova economia para que eles tenham sucesso e, ao mesmo tempo,
E eu digo isso, ou melhor, disse isso no início da minha apresentação, em tendências e contratendências. Nós vemos uma ressurgência dessa contratendência muito forte. E essa é uma geração que também busca uma desaceleração, por assim dizer. Eles querem essa parte sensorial, tátil do mundo real. Muitos deles querem essas interações diretas entre as pessoas e comunicações novas. Então, como é que nós facilitamos isso internamente dentro da empresa? Nós temos que fazer isso com bastante cuidado, porque nós não estamos dando só ferramentas tecnológicas, nós temos que facilitar essa interação. Então, eu volto ao que eu disse sobre como nós criamos novas relações com essa nova geração. E como nós criamos ambientes de trabalho que se agregue essas coisas que são importantes para essa nova geração. Quando nós falamos sobre flexibilidade e essa mescla de ambientes de tempo e espaço, é isso que é importante. Muito obrigada. Eu tenho uma outra pergunta sobre os híbridos, eu acho que são perguntas bem importantes. Como você vê se os seus pensamentos da imaginação e habilidade dessas pessoas está correto? Eles são expostos a conteúdos que já estão prontos e eles criam mais para absorver, ou eles têm essa capacidade de criar? Ou, ainda assim, capitalizando nessa questão, se você acha que a tecnologia de realidade estendida, isso nos barra em falar sobre essa tecnologia e como isso muda na questão dos híbridos? Bom, deixa eu responder a primeira parte sobre o imperativo da imaginação e como isso se conecta com os híbridos. Então nós temos que voltar para a prancheta, e eu não falei sobre isso na apresentação, mas nós precisamos repensar nosso sistema educacional, porque quando nós pensamos sobre você colocar um vinho velho numa garrafa nova, é isso que nós estamos fazendo no nosso sistema educacional. Porque esses sistemas são apropriados para os meus avós e para os meus bisavós. Nós não pensamos como nós podemos reeducar ou educar essas mentes novas com acesso à tecnologia. Nós estamos educando essas mentalidades de uma maneira bastante defasada. Então, uma das coisas que está faltando, eu não estou falando só sobre os Estados Unidos, mas estou falando sobre o mundo inteiro. No que diz respeito à educação dos híbridos, nós não fazemos o suficiente no que diz respeito ao pensamento crítico. Nós educamos eles pensando em testes e memorização de rotas e pensamento linear, achando que isso vai se conectar aos softwares. E nós estamos treinando as pessoas para empregos que vão ser automatizados no futuro. Então nós temos que pensar na nova geração de pensadores críticos. E isso vem de mão dada com a questão da verdade, porque eu li esse estudo alguns anos atrás. Eu não sei exatamente se esse estudo está disponível no Brasil, mas eles diziam que 86% dos alunos da 8ª série, que estão na faixa de 12, 13 anos, não conseguiam diferenciar, quando eles liam informação online, de conteúdo patrocinado e conteúdo original. E isso é terrível, porque quando nós pensamos nesse vácuo de confiança nessas informações, se estamos criando mentes que não podem distinguir entre tipos diferentes de informação, então nós não estamos criando pensadores críticos. No que diz respeito a reimaginar o futuro, nós temos que pensar não só no que diz respeito à criação de mentes mais analíticas, mas também dar a essas mentes uma noção de construção de sentido. O que é isso? É fazer perguntas sobre a questão toda, como por quê e daí, o que vem depois. Isso vai permitir que eles possam interagir com o que eles estão lidando no que diz respeito à informação e escavar essas camadas diferentes. Então nós temos que criar essas mentes inquisitivas para que eles não fiquem presos nas armadilhas desse sistema educacional e que eles possam criar do zero e repensar todas as ideias principais que nós vemos na nossa vida. A segunda parte disso, eu sei que você perguntou sobre essas questões de realidades neurosensoriais e a questão da realidade estendida. O importante aqui é que isso exige imaginação humana para que esses sistemas possam ser criados.
E a imaginação humana guiará esses sistemas. Se nós pudermos imaginar que nós estejamos num novo ambiente no que diz respeito à realidade virtual, usando os nossos sistemas sensoriais e táticas, como, por exemplo, a questão tátil da realidade imersiva, aí a nossa imaginação não terá fronteiras. Então, nós temos que enxergar essa tecnologia como algo que destrave essa imaginação e que possa contribuir para a ascensão disso. E eu sou muito encorajada pela combinação disso. Eu acho que isso não vai engessar o processo. Muito obrigada, Érica. E também gostaria de agradecer o Bruno de Veta por ter mandado essa última pergunta. É uma pergunta muito boa mesmo. São perguntas bem interessantes. Então, por quê e daí que nós temos que perguntar, né? Nós temos uma pergunta interessante da Maria Soriano, que trabalha na Walt Disney Company, e a pergunta é sobre mudança social. A mudança social tem sido uma agenda frequente para as novas gerações, e a pergunta delas é como as empresas podem trabalhar para trazer a tecnologia e o ativismo, unindo os dois nesse presente/futuro. Essa é uma pergunta muito importante, porque eu sei que isso é muito importante globalmente, e entre os meus clientes nós estamos falando sobre a questão da diversidade, igualdade, inclusão e justiça. E aqui, pelo menos, isso está à frente de todos esses debates. E isso está muito alinhado com a confiança e a verdade, porque nós estamos expondo quais marcas estão por detrás dessa luta e o que elas estão fazendo. As empresas têm que praticar o que elas dizem que fazem. Então nós temos limitações de tecnologia hoje em dia. O que eu quero dizer com isso é que o que nós vemos cada vez mais exposto são os preconceitos herdados dos engenheiros de programação e dos programadores. E eu vou ser bastante franca, pelo menos nos Estados Unidos, esses sistemas e algoritmos e essas plataformas tecnológicas são programadas por homens brancos. Muitos dos seus preconceitos subconscientes estão permeando essas plataformas tecnológicas ou algoritmos que nós não controlamos, mas que controlam muito da nossa vida. E acho que perdemos a Érica mais um pouquinho. Espero que seja como das últimas vezes que ela voltou, né? Ela nem percebe às vezes que ela caiu. Então vamos ver aqui. A gente tem espaço aí. Então essas coisas serão muito mais importantes porque nós precisamos garantir que as vozes de todas as pessoas sejam ouvidas. Nós temos que garantir que a nossa plataforma de mídia social ou plataformas de mídia social deem confiança para as pessoas se expressarem e para que elas possam meio que corresponder à profecia que nós estamos fazendo. Então nós expomos as falhas pertinentes, mas ao mesmo tempo a tecnologia está agindo como um amplificador, um equalizador e um democratizador. E essas são forças que aparecem já há alguns anos, mas isso permite que as vozes que não tinham representação, que possam realmente vir à frente. Bom, vamos aguardar aí ela voltando. Vou fazer uma pergunta aqui sobre se existe diferença biológica no nosso cérebro aqui. Uma pergunta aí que a gente está aguardando aqui para o finalzinho. Now, did you get all of that? Did I cut out at all? Conseguiram ouvir tudo ou vocês perderam uma parte do que eu falei? Olha, se você conseguir voltar 1 minuto no seu discurso, seria bom. Ai, não, de novo não. Olha, me fala aí onde foi que vocês pararam de me ouvir. Olha, eu não me lembro exatamente, porque foram 2 interrupções. Se você puder recapitular o que você disse, porque eu estava prestando atenção na próxima pergunta. Tá, eu estava falando sobre o fato de que muitas tecnologias que nós usamos, elas são programadas por pessoas que têm preconceitos subconscientes que penetram nessa codificação que eles estão criando. Então, ou são os programadores, ou são os engenheiros que fazem as plataformas sociais ou os algoritmos, e isso pode ser discriminatório ou conter preconceitos, mas ao mesmo tempo essas plataformas também
expõem as limitações que elas têm, mas também trazem essas questões mais à frente, ao centro do debate. E está amplificando isso, funcionando como um democratizador para vozes que não tinham representatividade e que nós não ouvíamos antes. Então nós estamos meio que descobrindo essas questões sociais críticas. Eu estava dizendo que a tecnologia, no fim das contas, é só uma ferramenta. Quando ela é usada como uma ferramenta, ela pode ter poderes muito bons para o bem-estar social, mas ao mesmo tempo também podem ter efeitos quase que armamentícios. Então nós temos que pensar nos algoritmos e nas plataformas que existem e que basicamente estão meio que sufocando as vozes que precisam ser ouvidas. E então a coisa é meio que uma mistura desses dois cenários. Perfeito, Érica. Então, nós vamos encerrar nossa sessão de pergunta e resposta agora, mas gostaríamos de agradecer muitíssimo a sua participação. Foi um prazer ouvir os seus insights e você deixou bastante coisa para a gente pensar aqui. Então, muito obrigada. Esperamos ver você em breve. Olha, muitíssimo obrigado a todos vocês. Tenham um final de evento fantástico. E a minha apresentação será disponibilizada. Se vocês tiverem alguma pergunta subsequente, entre em contato comigo, tá bom? Sem dúvida faremos isso. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a Cass. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, voltando aqui então com vocês, eu e Macu no palco, para a gente trazer de volta então aí algumas das hashtags. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo da Érica. A gente vai disponibilizar, vai publicar nas plataformas aí da Eletromídia esse conteúdo, um resumo, as nossas hashtags, coisas importantes aí que ela falou durante a apresentação, tá? Então vai ficar o convite para vocês depois conferirem também esse conteúdo lá. Já tem muita gente que também falou que não conseguiu assistir, a gente vai disponibilizar também essa apresentação para todos vocês. Bom, agora a gente vai contar para vocês algumas das hashtags aqui, que já vão ser projetadas. Vamos começar com o time. Eu estava acompanhando aqui também na plataforma, mas vamos lá. Tempo não é só dinheiro, tempo são benefícios hoje em dia. Tempo é sempre a solução, então tem alguém aí achando que essa questão aí de ser uma nova moeda não é coisa nova, né? É sempre a solução. Mas eu tenho um ponto aqui, eu acho que Vai lá, Macu. essa aceleração sempre é uma solução, mas essa aceleração que a gente viveu, né? Você não tem tempo de ir ao banheiro, essa correria que a gente tem, o tempo está cada vez mais, e a gente está usando o tempo mais, né? Então... e todas essas questões ligadas aí à saúde mental que estão surgindo, né? Então, acho que para quem não leu pesquisas ainda sobre isso, é muito importante fazer pausas. Precisa ir no banheiro, precisa tomar água, precisa fazer pausas entre as reuniões. Sim, porque a capacidade do nosso cérebro ela vai caindo se a gente emenda muito uma coisa na outra. Bom, a gente tem aqui as fronteiras mesclando, né? Essa coisa das boundaries melting, blending aí que ela falou. Aqui a gente tem uma hashtag falando já da verdade, né? Que com o tempo a gente consegue confiar e encontrar a verdade. O tempo está mais rápido do que nunca. Então vamos para a nossa próxima hashtag aí. É isso aí. Bom, a próxima é sobre truth. As fronteiras de quem e o que confiar começam a se diluir. Isso mesmo, né? E aí vem essa questão de como é que fica a confiança, né, quando a gente tem o humano e o encontro presencial. Então, que isso vai assumir uma nova urgência, esse encontro humano-humano. Acho bem legal esse insight aí. Discernir a verdade é como navegar por um labirinto, desorientador e confuso. Definiu tudo, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente tem falado muito sobre isso no CAS, né? A questão da desinformação, a questão do mar de informações que a gente vai viver ainda, inclusive com deepfakes, né? Vídeos que vão aí tentar nos enganar toda hora. Então, achei interessante essa questão do labirinto. E eu acho que esse é um papel nosso, das marcas, da sociedade, de todos nós, não só do governo, mas combater essa história das deepfakes, fake news, cada vez mais com os avanços de AI, avanço de tecnologia, nós vamos ser capazes de produzir conteúdo audiovisual. Então, que a gente use para o bem. Só para o bem, é isso aí.
última hashtag para a gente ir finalizando aqui. Então, a gente tem trust. Opa, a gente tem aqui uma frase, um insight mais longo, né? Na psicologia, o efeito de verdade ilusória descreve como e quando ouvimos repetidas vezes as mesmas informações, podemos chegar a acreditar que elas são verdadeiras. É verdade, né? A cada vez que você escuta mais uma vez uma informação falsa, vai aumentando. Na terceira vez que você escuta uma informação falsa, ela já se tornou 50% mais verdade do que na segunda vez que você ouviu. Então, isso inclusive é uma estratégia usada para fazer com que aquilo que parecia mentira vire verdade na cabeça, né, no cérebro. É assim que o nosso cérebro funciona. Essa outra aqui, ó, vou deixar depois para a turma da Eletromídia responder nas reuniões one-on-one, fazendo merchandising aqui, mas como a classe C será incluída nessas tecnologias junto às marcas? Com certeza vão ser, não vai ser excludente, vão participar, mas isso é uma conversa super abrangente aí, que dá horas a fio de conversa. Legal. Seres humanos e máquinas juntos, se não um contra o outro. Interatividade e envolvimento como uma das chaves para o desenvolvimento do presente e do futuro do Out of Home. É isso, né? Que a gente ouviu desde o início aqui, Edu e Guerreiro falando dessa questão da humanização da tecnologia. E cada vez mais, a gente que já precisava de conectividade, a gente passou a ter muito mais conectividade e precisar por esses serviços intermediados pela tecnologia. Então, o 5G está aí, já tem muitas empresas batendo meta de instalação, em vários países acontecendo, e a hora que chegar aqui, todos os objetos vão estar de fato super conectados, e aí a gente vai ter mais uma explosão aí do Out of Home, de todos os objetos conectados. Bom, é isso. Eu queria convidar agora o Edu e o Guerreiro para vir aqui, subir aqui e dar as palavras finais para vocês. Muito obrigado a todos. Legal, obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado, Macu. Obrigado principalmente pela chance da gente escutar a Érica. A gente, inclusive, enfim, debatendo qual tipo de conteúdo a gente poderia trazer para vocês, a gente se identifica muito aqui como Eletromídia com os conceitos que foram trazidos. Até me lembro de uma história que há 10, 11 anos atrás, quando se falava dos 10 segundos que a gente exibia dentro do elevador, se imaginava que era um tempo curto, tempo muito curto. 10 segundos é muito curto, poxa, como é que a gente começa? Hoje, 10 segundos é uma eternidade, né, com esse desafio do tempo. A gente vê as decisões de marketing sendo pautadas por segundos, 1, 2, 3, 4 segundos, para você conseguir a atenção e gatilhar a atenção das pessoas. Hoje, então, portanto, os 10 segundos, que era uma história curta, se tornou uma longa história, né? Tem, entre outros conceitos, esse conceito de truth, enfim, os demais T's, enfim, colocando aqui de uma maneira mais prática. A gente também identifica a qualidade do conteúdo, a forma correta de se fazer, os locais que são evangelizadores dos nossos negócios e, portanto, das marcas. São preocupações que a gente tem. Portanto, a gente realmente espera que esse evento tenha mexido com vocês, esse é o espírito aqui, feito com que vocês refletissem um pouco sobre o negócio de vocês, sobre a vida de vocês. E espero que esse conceito dos 3 T's tenha provocado o mesmo impacto que ele provocou na gente aqui. Muito obrigado pela presença de todos, é sempre um prazer. A gente acredita que disruptura se faz de maneira coletiva, que é o que a gente está fazendo aqui. Obrigado. Show de bola. É isso aí, Edu. Bom, a Érica hoje nos trouxe algumas provocações bem interessantes, né, sobre um olhar e até a forma de repensar a cultura das nossas empresas. Tempo, confiança e verdade. Cada vez mais presentes no nosso dia a dia e na jornada dos híbridos a partir de hoje. Agradecer ao Macu, Cass, Carla, toda a produção, time de marketing da Eletromídia que produziu esse evento com muito carinho, Lúcio, Ju e todo o time. Rodrigão, valeu. Segundo Tomorrow acabando agora. A gente se vê no final do ano, no terceiro Tomorrow, e vamos em frente, turma. Valeu, um bom dia a todos e a gente se vê. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Bom dia. Vamos para o próximo. Trajeto maçante, passo de elefante. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Don't blink, just think and link. Don't blink, just think and link. Conteúdo em formato vertical, horizontal. Don't blink. Estático, play, transforma em normal. Don't blink. Ninguém
serviço e experiência. Ninguém pisca, benefício e oportunidade. Ninguém pisca, sem mesmice, sem inércia. Ninguém pisca, nas rotas da sua cidade. Ninguém pisca. Eletromedia Urban Connections. Entre nós dois não haverá ruim. A vida põe, eu deixo que me tome. Pois sei, ninguém sente nada sozinho. Olha, não deixe que nada atinja o que vem antes do amor. Um sinal, um jeito, uma pista pra ser feliz onde for. Deixa fluir, deixe que tome conta da gente. Deixa fluir que no final você sabe, a gente se entende. Deixa fluir, deixe que tome conta da gente. Deixa fluir que no final você sabe, a gente se entende. Deixa fluir, não precisa de nome. Entre nós dois não haverá ruim. A vida põe, eu deixo que me tome. Deixo que me tome. Pois sei, ninguém sente nada sozinho. Não deixe que nada atinja o que vem antes do amor. Um sinal, um jeito, uma pista pra ser feliz onde for. Deixa fluir, deixe que tome conta da gente. Deixa fluir que no final você sabe, a gente se entende. Deixa fluir, deixe que tome conta da gente. Deixa fluir que no final você sabe, a gente se entende. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixe que tome conta da gente. Deixa fluir que no final você sabe, a gente se entende. Hot girls, where I'm from, we don't look like models. 10 lines, big curves, and the energy glows. You'll be falling in love with the girl from Rio. Let me tell you about a different Rio. The one I'm from, but not the one that you know. The one you meet when you don't have no halo. Baby, it's my love affair, it's my love affair, yeah. Just found out I have another brother. Same daddy, but a different mother. This was something that I always wanted. Baby, it's a love affair, it's a love affair, yeah. Oh, oh, I got it, I got it, I got it, I got it, it runs in my blood, oh. I love it, I love it, I love it, I love it, you already know, oh. I take my test and I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, I know, oh. It's my love affair, yeah. Hot girls, where I'm from, we don't look like models. 10 lines, big curves, and the energy glows. You be falling in love with the girl from Rio. Hot girls, where I'm from, we don't look like models. 10 lines, big curves, and the energy glows. You be falling in love with the girl from Rio. Oh no, you goes out forever.
think of you, caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashback, one night, almost left behind. Suitcases of memories. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. After my picture faded, darkness has turned to gray. Watching through windows, you're